Bom dia, gente. Bem-vindo a mais um videozinho aí na manhã de hoje, segunda-feira. Bitcoin finalmente vai lá acima dos 115 mil, mas ainda não chegou na zona mais importante que eu estou observando para que realmente a gente possa ter aquela tão sonhada alta para o mês de novembro. Vamos dar uma olhada nisso, vamos olhar também o mercado em si como um todo. Nós temos aí essa zona importantíssima que a gente vai observar que o Bitcoin pode querer e liquidar as pessoas antes de romper de vez os 115 mil, mas a gente vai poder analisar aí passo a passo, não só o Bitcoin, mas também algumas altcoins. Então, se gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aí no canal para que você possa receber sempre os vídeos quando a gente postar aí, beleza? Então vamos lá. Começando aí que daqui a 2 dias nós vamos ter então o anúncio da provável redução da taxa de juros americana, né? Tá em 96% aí. A CME tá apostando que realmente vai haver esse corte de juros. É bem provável, acredito até que essa precificação do Bitcoin está indo nessa direção, mas ainda não é aquela tão sonhada alta que a gente está querendo. Principalmente, ainda não houve a migração do dinheiro do Bitcoin ou até do ouro, da prata, para altcoins um pouco mais arriscadas, né? Pelo menos é o que a gente vê dentro aqui do gráfico. Nós temos essa semana alguns eventos importantes para a gente observar, como decisão sobre a taxa de juros, essa que a gente falou, é quarta-feira. Depois a conferência de imprensa do Jerome Powell é justamente aonde ele vai falar, justificar ou até projetar, quem sabe, a nova redução em dezembro. Vamos ter lucros também de algumas empresas da Bolsa de Valores. Eu vou mostrar para vocês o que a gente vai ter, mas as principais aqui, Microsoft, a Alphabet e a Meta, né? Temos também o presidente Trump vai se encontrar com o presidente da China. Isso está todo mundo aguardando, né? Recentemente ele fez um encontro aí com o Lula, mas o grande momento vai ser esse encontro com o presidente da China, para ver se realmente eles entram em um acordo e o mercado a nível mundial consegue voltar ao normal, né? O mercado econômico. Também, olha só, lucros da Apple e da Amazon quinta-feira. Ou seja, 20% das empresas do S&P 500 divulgam os seus lucros essa semana, o que normalmente poderá trazer aí um novembro fantástico para a gente. A gente pode até ver aqui neste gráfico aqui, deixa eu ver se eu encontro ele aqui neste gráfico, que no caso da Nasdaq, temos novembro aí, dos últimos 12 a 13 anos, temos um novembro só um único mês que foi 2018, ou único ano que foi 2018 negativo. Então a gente tem praticamente quase todos os meses de novembro positivo aí para a Nasdaq, o que nos deixa crer que sim, novembro tem tudo para entregar uma alta no mercado. Mas olha só, vamos lá. Vamos entender uma coisa que eu acho que é muito importante a galera que nos assiste entender quando a gente mostra algumas coisas aqui. Vamos lá, olha só. A gente comenta, né? A gente comentou, eu vou colocar no diário aqui, que outubro seria um mês positivo, ok? Outubro ainda não terminou, ainda está andando, mas olha só, o cara não pode falar que outubro não foi positivo. Olha o que fez. Levou o Bitcoin de 108 mil até um novo topo histórico. Então, outubro foi um mês positivo. Ainda não fechou positivo. Vamos ver. Inclusive, ele está positivo agora. Ok? Aquela história de que outubro é negativo, setembro negativo, agosto negativo, assim, não está condizendo com a verdade. Ok? O que o gráfico nos mostra é que até agora estamos fechando aí o mês de outubro positivo. Deixa eu ver aqui o gráfico onde a gente mostra isso. Eu tenho aqui um
tanta coisa aqui, cara. Tem que eliminar coisas que já nem funcionam mais aqui. E eu ainda tenho isso aqui. Deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho o historical aqui. Ó, outubro tá positivo, ok? Então aquela galera que é antecipada tem que entender primeiro, outubro foi um excelente mês para as criptos. Bateu o topo histórico. Beleza, teve o dia 10, ferrou com muita gente, mas outubro agora está positivo. Então, por exemplo, agosto negativo, setembro negativo, outubro negativo, o que o resultado mostra até agora não condiz com 3 meses negativo. Novembro, sim, positivo, né? O que nós falávamos no começo é que seria agosto positivo, setembro negativo, outubro positivo. E no meio de agosto eu até brinquei, eu digo, será que estão querendo trollar a gente? Vão trocar? Vão fazer agosto negativo e setembro positivo? E acabou que isso aconteceu, ok? Mas sim, temos outubro aí, um mês positivo. Então, ó, outubro, além de estar positivo, é o mês que bateu o topo histórico no Bitcoin. Então, nós temos novembro. Vamos lá. Quando a gente comenta que novembro será de alta, não quer dizer, eu até adoraria que o Bitcoin viesse em novembro e metesse fumaça e fosse lá no nosso alvo dos 134 mil dólares, ok? Adoraria, porque eu sei que muita gente que está em Bitcoin ia fazer lucro e, cara, eu fico muito feliz quando vocês fazem lucro, beleza? Bem, segunda coisa, a gente necessita que essa liquidez daqui, não só do Bitcoin, mas que liquidez dentro do mercado tradicional comece a migrar para o mercado de maior risco, que é o mercado das criptomoedas. Então a gente necessita ter essa migração dessa liquidez para dentro das criptos. Não adianta, e ainda não tem adiantado aqui, por exemplo, os ETFs de Bitcoin. Recentemente está com mais outflow que inflow, mas está tendo ainda entrada. Não adianta empresas estarem comprando Ethereum, enchendo o bolso de Ethereum, porque até agora não mexeu nos preços como a gente queria. Então, sigo na minha análise, esperando romper os 115.800 e manter-se acima dessa região, para então a gente poder enxergar uma alta no Bitcoin em novembro, com tentativa, e olha só, com tentativa de romper o topo histórico. Lembra aquilo que a gente comenta, que o que a gente necessita para que as altcoins ganhem valor no mercado é a queda da dominância do Bitcoin, certo? Essa queda ainda não está acontecendo, né? Eu gostaria, eu quero que a dominância caia dos 57% para a gente ver as altcoins realmente performando. Se ainda vão performar o que muita gente sonha, né? Que vão performar bem, vão. Já temos várias performando bem. Mas não sei se vai performar aquele sonho que você gostaria. Mas quando a dominância do Bitcoin cai, não quer dizer que o Bitcoin vai cair. A dominância do Bitcoin caindo simplesmente demonstra para a gente que as altcoins estão valorizando mais do que o Bitcoin. O que nos leva a crer que o Bitcoin pode sim seguir, deixa eu jogar esse gráfico mais limpo, pode seguir em uma pequena alta aqui, pode ser que venha buscar o topo aqui de 123, ou o topo de 124.300, ou até um novo topo histórico de 126. Mas enquanto ele faz esse caminho da subida aqui, ele tem que subir mais lento do que as altcoins. Então as altcoins têm que montar numa Ferrari e fazer um 0 a 100 em 2 segundos, enquanto o Bitcoin tem que fazer um 0 a 100 de fusquinha. Mas fusquinha com motor normal, ou de Fiat Uno com motor 0.9 ou 1.0. Em 10 segundos, sei lá, de 0 a 100. Isso é o que tem que ser feito.
O que significa que o Bitcoin pode seguir subindo devagar e as altcoins acelerando. Bitcoin sobe 1%, as altcoins sobem 10%. Assim a gente vai ver algumas altcoins recuperar a zona que nós queremos aí no mercado. Agora olha só, passando para o Ethereum aqui. E por último, para eu já finalizar o Bitcoin aqui, seguimos então com zona de proteção, né? Aqui nos 106 mil. Posso até jogar um pouquinho mais para cima agora aqui nos 106.470. Essa para mim é a zona principal de proteção, porque é uma LTA que vem sustentando o Bitcoin aqui de suporte, não é de hoje não, doutor. É desde dezembro de 2022, ó. Ela vem segurando o Bitcoin muito bonito aqui. E ela tem que manter o Bitcoin seguro aqui. Se perde isso, realmente já prejudica bastante a gente. E claro, e aí se você gosta de EMA, você pode ficar de olho nessas EMAs aqui. Deixa eu dar um zoom in para que vocês vejam melhor. Nessas duas EMAs aqui, a EMA de 20 e a EMA de 50. A EMA de 50 está em 102 aqui e ele agora rompeu e está acima da EMA de 20. Isso aqui já nos indica uma possibilidade boa de recuperação do Bitcoin. Agora, em consideração, nós temos aqui algo que é importante observar. Eu mencionei ontem lá na live do Papo Reto e olha só, nós temos aqui uma alta no Bitcoin nesta região aqui, certo? E olha o volume. Aí você tem uma queda, olha o volume da queda. Aí você tem uma boa alta aqui no Bitcoin, no final de semana. Aí você tem, olha o volume, caindo. Então isso realmente me assusta, me preocupa, e eu vejo que o mercado está em um limite. E é nesse limite que aí a gente viu esse Twitter aqui. Ok, deixa eu ver se é esse outro aqui. Esse Twitter aqui. Esse Twitter aqui que o cara fala, como é o nome dele? É o Stock Money Lizard. É o lagartixa do dinheiro. Ele diz assim: Bitcoin, a fase calma do ciclo. Toda a grande alta do Bitcoin começa da mesma maneira. A volatilidade diminuiu. Toda a grande alta do Bitcoin começa da mesma maneira. A volatilidade diminuiu antes da expansão. No momento, as bandas de Bollinger em torno da EMA 34 estão estreitando, o que é um sinal de energia se acumulando no sistema. É como se eles estivessem até mostra aí, né, contração. Eles estão como se comprimindo, como você vai enchendo um pneu de bicicleta ou uma bola de futebol. Você vai enchendo, colocando ar, ela vai, até que ela estoura. Então é mais ou menos isso que ele quer dizer que o Bitcoin está fazendo agora, ok? Está nessa zona de contração. Essas são as bandas de Bollinger que ele fala, né? As linhas pontilhadas, que elas estreitam como se tivessem em dificuldade, como se fosse até uma veia entupida, em dificuldade de passar o sangue, até que realmente ele consegue ultrapassar e aí vem o grande momento, a grande alta. Mas eu não tenho para analisar, eu só estou vendo aqui o que ele está nos mostrando nesse gráfico, a alta, porque aqui, perto da minha cabeça, deixa eu ver, aqui ó, perto aqui da minha cabeça, isso foi dezembro de 2022. Então toda a alta que está sendo agora do ciclo, ele passa pela contração, explode, contração, explode. Só que eu queria ver para trás aqui, e esse print não tem. Eu quero ver para trás como é essa contração para ver expansão, porque simplesmente ele pode estar vendo uma pequena contração aqui e começar a cair. Eu quero ver para trás, eu queria ver o ano de bear, mas aqui não tem. Então vamos pensar, e gente, não é que eu estou negativo, presta atenção aqui, não é que eu estou negativo, é que eu estou cuidadoso. Quando eu vejo a gente está próximo das datas de final de ciclo, todos os indicadores mostram que, em termos de ciclo do Bitcoin, estamos no final do ciclo, eu tenho que ficar precavido. E olha, até agora, no diário, não estamos vendo
um candle tão bonito. Aqui, ó, de rompimento dos 115.800. Ele só rompeu, beijou 116.400 e já voltou para baixo. Então, de nada adianta para mim, quando eu penso nas altcoins, né, ter esse toque e essa volta. Agora, se ele ficar dando cabeçada aqui, ele vai romper. E aí vem a segunda parte que a gente fala. Bitcoin subindo lentamente, vai cair a sua dominância e as altcoins vão performar melhor. Quer dizer que vão performar melhor quando eu digo o melhor mês da alta deste ano vai ser novembro. Quando eu digo isso, eu estou falando que eu vejo que uma Chainlink, que este ano o máximo que ela chegou foi a $26, que uma Chainlink pode voltar a romper $26. Quando eu digo que é o melhor mês, eu não estou falando que uma Chainlink vai bater 50, 80, 100 dólares, não. Que vai ser a melhor performance dela neste ano. É o que eu acredito. É uma BNB com possibilidade de vir beijar o topo novamente. É um Ethereum que ainda está devendo muito, mas a gente tem um movimento no Ethereum muito interessante aqui agora. Muito interessante, a gente tem esse movimento no Ethereum aqui. Né? A gente tem aqui essa zona praticamente de rompimento aqui. Né? A gente tem essa zona de rompimento, eu poderia até esticar mais se eu quisesse mexer aqui. E quando você tem essa zona de rompimento aqui, né? Eu vou até diminuir isso aqui, vou diminuir aqui. Pronto. Quando você tem essa zona de rompimento aqui no Ethereum, você traça aqui, pega um mastrozinho aqui, joga ele para cá e você tem o Ethereum podendo buscar $6.300. Ele vai fazer isso ou não? Eu não sei. Eu continuo com o Ethereum. Hoje, como eu recomprei, né? Praticamente eu acho que o meu dinheiro que está investido em Ethereum já até passou os 100% que eu tinha há 3, 4 meses atrás, que eu fui vendendo, né? E aí aproveitou que caiu naquela área que eu queria, eu passei a comprar 3.800, 3.900. Então hoje eu já tenho, de novo, todos os Ethereums que eu tinha e já recomprei mais. Os únicos que eu tô fora é 80% fora de BNB e 100% fora de Bitcoin. Esses eu tô 100% fora. E as altcoins? É isso que eu tô esperando. Ok? E aí, tem outro gráfico que eu vi aqui, deixa eu ver aqui. Ah, esse gráfico aqui, ó. Também, do mesmo Stock Money Lizard, aqui. Ele mostra aqui que quando você vem no Others, não, acho que é o Total 3. Quando a gente vê o Total 3 aqui, né? A gente vem no Total 2, não, Total 3 aqui. Quando a gente vem no Total 3 aqui, por esse gráfico que ele está mostrando, ele fala, ele menciona que todo ciclo você tem essa zona de queda até o rompimento das altcoins, né? Ele até diz aqui, ó, o Bitcoin vai bombar, o dinheiro vai circular e os bons vão disparar. Ou seja, as boas altcoins vão disparar. É o que ele mostra que aconteceu em 2021, em 2016 e a gente está agora na zona de 2025 que antecede esse disparo que ele menciona aí. Ok? Antecede esse disparo que ele menciona aí. Nós temos praticamente um couple handle aqui que foi um pouco falhado, né? No Total 3 aqui, ele foi um pouco falhado aqui. Mas quando a gente olha as altcoins pequenininhas, que são o Others, cara, ainda não está nada agradável aqui para as altcoins. Só que aqui o volume é muito pequeno, gente. Olha só, temos 264 bilhões de dólares, volume não, em market cap.
Temos 264 bilhões de dólares apenas. O Ethereum tem mais market cap do que isso. O Ethereum tem mais market cap do que isso. Então, tipo, um espirrozinho aqui nas altcoins levam novamente elas para os 500 bi, que é o novo topo histórico. E eu acredito que sim, isso pode acontecer. Só que é diferente quando você vê, por exemplo, um Anir aqui voltar a 20 dólares, que ela já bateu 20 dólares. Mas é possível o cara olhar um Anir e ver que ela tem potencial para recuperar, inclusive no diário aqui ela já fez, né? Eu vou colocar no 4 horas aqui. Ela já fez um rompimentozinho aqui desta LTA, né? Ela rompeu, o que é bem interessante, mas é possível ela voltar para patamares anteriores aqui. Aí você joga uma fibozinha, você avalia ela perante o Bitcoin, você vai trabalhando. Entendeu? Você vai trabalhando. Primeira zona, 3,38, é um degrau. Segunda zona, 4,27. Terceira zona, 5. Quarta zona, 5,78. Aí você vai degrau a degrau. E olha como ele respeita a Fibo. Olha como está respeitando a Fibo. Olha aqui, ó, 0,23. Ó. Ele já bateu cabeça aqui, ó, em fevereiro, bateu cabeça em maio, bateu cabeça agora em setembro. Então, assim, não espere. Quando eu falo que vamos ter alta em novembro, não espere que um Anir vá bater 20 dólares. Mas é possível romper os 3,30, os 4,30 e até tocar aqui nos 5,78. A gente vai esperar. E é nessas etapas que eu começo a realizar lucro. Bateu cada alvo, eu realizo 20%, 25%, eu já vou rotacionar. Porque hoje em dia, a melhor posição que você pode fazer é focar em estar menos exposto. A não ser que o dinheiro que você está na sua altcoin específica ou em 10 altcoins específicas não lhe faça falta caso ela continue caindo. Mas se te faz falta, cara, é melhor perder 50% em uma e focar em 100% em outra, em ganho de 100% em outra. E isso é possível fazer. Ó, a gente estava falando da Virtual. Olha para isso. Ó. Vamos dizer que o cara tivesse com 50% de queda na Near e resolveu trocar pela Virtual, por exemplo. Ela chegou a meter aqui 138%. O cara recuperava o dinheiro. Vamos olhar a Zcash. Inclusive a Virtual, até a gente mencionou ontem que se ela rompesse e mantivesse acima da região de 1,40, ela ia buscar aqui essa região da zona do retângulo aqui, perto dos 2 dólares. Então fica de olho nessa zona de 1,42 se você está na Virtual. A gente olha uma Zcash aqui da vida. Deixa eu ver o Zcash aqui. Aqui é o market cap dela, subiu pra caramba. Caramba, eu não vou encontrar gráfico da Zcash aqui, cara. Aqui, ó. Olha pra isso, ó. Claro que nem eu trocaria, por mais que eu queira arriscar, eu trocaria nenhuma cripto por Zcash neste momento aqui embaixo, ok? Mas olha o que a Zcash fez aqui, ó. Daqui de baixo para cima, ó, 600%. Aí vamos dizer que o cara não entra porque observa a primeira subida, aí ela faz uma acumulação e o cara diz, cara, eu tô na merda mesmo com tal cripto, eu vou trocar essas cripto por Zcash. Já que ela deu essa subida, ela tá com potencial de subida. Aí o cara entra aqui, aí pronto, ó, 164%. O cara já recuperou o dinheiro. O problema é o cara
identificar esses momentos e ter a coragem de vender no prejuízo e focar no lucro. Muitas vezes, quando você vende no prejuízo, as pessoas apontam um dedo na sua cara dizendo que você vendeu no fundo. Muitas vezes isso vai acontecer. Só que mal sabe que se você vender no fundo e escolher outra opção, o seu ganho é muito maior. Vou dar um exemplo aqui, Atom. Nós vendemos umas Atoms aqui a 4 dólares e pouco. Aqui, ó, a 4 dólares e 20 mais ou menos aqui. A gente vendeu Atom aqui. E olha só o que aconteceu. Ela hoje está 25% mais barata. Imagina o cara que pegou o dinheiro aqui, o cara que recebeu o dinheiro das Atom e resolveu migrar para uma hype da vida, que está na moda. O cara teria pego hype por aqui a 38, ou até aqui atrás, a 41 depois do dia 10, e já teria feito 29%. Para quase já estaria recuperando o drawdown. Então, ou seja, a rotação de capital em uma pool, em uma altcoin, às vezes é muito melhor do que você manter a mesma altcoin cada vez mais no prejuízo. Ok? Cada vez mais no prejuízo. Só para avisar a galera, o Linea Ignition estendeu mais uma semana, mas eles falam aqui, eu não entendi bem esse Twitter dele, mas eles falam que poderia já clamar dia 27 aqui, mas ao mesmo tempo ele diz aqui que o sistema de Clay, aqui ó, o sistema de reivindicação será aplicado aos LPs que participarem da extensão de uma semana no Linea Ignition, com data de reivindicação para segunda, dia 3 de novembro. Então, eu estou esperando eles habilitarem. Ainda não foi habilitado aqui o claim, pelo que eu andei vendo aqui. Isso é para a galera que está participando, que participou. Olha só. Ah, ok. Já está aqui o claim liberado. É o seguinte, você vai poder retirar 40% das suas linhas agora. Você pode retirar, ok? Mas eu vou ler aqui exatamente o que funciona para eu poder entender, e aí lá no outro canal eu passo para a galera, ok? Então fica ligado, tem link na descrição, vai lá para o outro canal que eu vou passar especificamente sobre isso aqui, como vai ser esse claim, como não é, como é, etc, 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 beleza? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Foca, estuda, analisa, toma cuidado. Ainda poderemos ter alta, mas lembre-se, uma alta de 50% hoje em um ativo, cara, perto do final do ciclo, é colocar dinheiro no bolso. Acabou a fase de casamento em altcoins. Reduza bastante a sua exposição nos ativos, tente diminuir para 5, 4, até 3 ativos. Eu vou estar começando a fazer essa rotação e vou estar sempre passando lá para os membros Tor como eu estou fazendo essa rotação, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto, Deus abençoe a todos, a gente se vê no próximo vídeo.